precursores da ciência da computação, portanto, da inteligência artificial, deu start, né, em tudo isso que a gente usa hoje. E ele propôs uma pergunta, que é a seguinte: as máquinas podem pensar? E obviamente era uma coisa muito distante naquela época, né, quando o Turing começou a pensar nessas possibilidades, mas ele propôs um teste, que é chamado teste de Turing. E nesse teste a proposta de Turing é o seguinte: se eu conseguir conversar com uma máquina sem saber se é uma máquina ou um ser humano, para Turing isso seria uma evidência de que a máquina atingiu um grau de pensamento, né? Então, essa é uma provocação, né, para a gente iniciar o nosso bate-papo, mas eu gostaria de falar um pouquinho de ciência e método científico para a gente ficar na mesma página, tá? A literatura e o cinema, eles produzem um arquétipo do cientista e, portanto, da ciência, que não corresponde exatamente à realidade, né? Quando a gente pensa no cientista, a gente pensa ou no Dr. Victor Frankenstein, né, ou naquele inventor, né, maluco, meio atrapalhado de Volta para o Futuro, né? Geralmente é um personagem ali, né, com muita ambição, com muita inteligência e cujo experimento sai do controle e acontece geralmente alguma coisa ruim, né? De fato, né, para que serve a ciência? A ciência produz conhecimento. Na minha opinião, e né, como cientista eu posso dizer que é uma opinião enviesada, né, é a melhor ferramenta à disposição da humanidade para a produção de conhecimento. E o interessante é que a ciência se baseia na filosofia e no método para atingir o seu objetivo. Esse método está baseado em alguns passos, né? Primeiro é a observação, né? Você vai observar um fenômeno com parcimônia, com critério, né? Vai propor uma hipótese, vai propor uma explicação para aquele fenômeno. A partir dessa proposta, a gente vai pôr à prova essa hipótese, ou seja, vai desenhar experimentos com um certo rigor, né? E a ideia aqui é você, né, grosso modo, você não comparar bananas com laranjas, né? Você vai desenhar o seu experimento de modo que você queira, o resultado seja a medição exatamente daquela variável que você está querendo medir. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Você vai testar um novo medicamento no grupo de pessoas. Então, vou separar um grupo que toma o medicamento e um grupo que não toma o medicamento, né? Obviamente, eu não vou pôr um conjunto de atletas no grupo que toma o medicamento e um grupo de velhinhos com comorbidades no grupo que não toma o medicamento, né? Então, esse desenho do experimento é fundamental para que os resultados sejam confiáveis. Feito o experimento, a gente faz uma análise, né, que é a interpretação desses resultados obtidos do experimento, né? E a partir disso a gente divulga os resultados e a gente espera que esses resultados sejam reproduzíveis, ou seja, que outras pessoas de outros lugares do mundo possam seguir a nossa metodologia, né, o nosso desenho experimental e conseguir o mesmo resultado. Tem um último ponto aqui de falseabilidade, mas acho que não é o tema da nossa conversa, né? Vou falar um pouquinho de história de A, né? Basicamente, o que é um neurônio, né? O neurônio é um dispositivo de natureza eletroquímica, recebe um sinal elétrico, né? Tem um processamento químico e devolve outro sinal elétrico. Ora, isso dá para a gente pensar no modelo matemático que simula esse comportamento do neurônio. Então, já em 1943, o pessoal começou a pensar nisso, a pensar nesses modelos matemáticos, né? E foi criado, então, o primeiro modelo de neurônio viável, né? Aí o nosso pioneiro, né, da área de computação, Alan Turing, que propôs exatamente a pergunta, né, se as máquinas podiam pensar, né? O Turing teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial de decifrar a criptografia alemã. Então, ele é bem conhecido, não sei se todos sabem, mas o símbolo da Apple é uma homenagem ao Alan Turing, né?
Naquela época, o computador era um trambolho, né, de natureza ainda eletromecânica, e o pessoal ainda contou uma anedota que o Brasil ele adquiriu o seu primeiro computador na década de 1950. E o objetivo era fazer o censo, né, da década e processar todos esses dados do censo. E o computador era uma coisa meio mística que poucas pessoas entendiam o seu funcionamento, né? E aí convidaram um ministro de Estado para conhecer o computador, ficava num prédio, né, numa sala enorme. E né, falou: senhor ministro, você pode fazer uma pergunta aqui para o computador, né? E ele vai, na medida do possível, responder. E a pessoa perguntou, falou: então deixa eu perguntar, o seu computador, onde é que está o meu pai? O computador dá aquela, né, tem aquele processamento lá e sai a resposta em cartão perfurado, né, na época. O seu pai está em Paris, né? E ele, tá vendo? O computador já errou, né? Meu pai já faleceu tem algum tempo. Aí o computador processa mais um pouquinho e diz: não, quem faleceu foi o marido da sua mãe, o seu pai está em Paris. Ainda bem que a gente não chegou nesse nível de profundidade aí. Mas o ponto é que os fundamentos da inteligência artificial estavam lançados ali no final da década de 50. A partir daí, naquela época não existiam nem dados, nem poder de processamento ainda para se conseguir resultados tangíveis. Então foi meio que uma frustração, né? A inteligência artificial teve alguns invernos, né? Teve alguns momentos de vamos tentar trabalhar, não deu resultado, deixa quieto, né? Né, a partir da década de 60, né, o pessoal começou a trabalhar com mais afinco, mas ainda, olha só, computadores movidos a válvulas, né? Então vocês podem imaginar o sofrimento que era aquilo, né? A válvula esquentava, o programa travava, não tinha dispositivos de saída, não tinha dispositivos gráficos, né? Era uma tarefa praticamente executada com com argila e areia, né? Muito afim, né? Em 1957, um modelo chamado Perceptron é desenvolvido, né? E o termo Machine Learning ali é cunhado pelos pesquisadores. Isso ainda num ritmo ali muito devagar, muito incipiente, né? Sem resultados tangíveis. E a partir daí houve assim muita promessa e pouca entrega, né? Então a gente fala que a IA passou por alguns invernos. Então, o que a gente chama de invernos aí, né? Houve falta de investimento, essencialmente. As pessoas pararam de pôr dinheiro num assunto ali que não dava resultado. E a pesquisa científica é movida através de investimento, né? Todos sabem. Então, nessa época, né, início da década de 60, ali a coisa passou por um inverno. Um evento catalisador, que foi o duelo de xadrez entre o Deep Blue e o Kasparov, né? Onde o mestre enxadrista aqui acabou sendo derrotado pela máquina. Né? Foi um evento que retomou o ânimo, né, para as pesquisas em IA novamente. Duas curiosidades aqui. O algoritmo que derrotou o Kasparov não era IA, era um algoritmo força bruta, né? Ele testava centenas de milhares de possibilidades e escolhia um caminho. E o movimento que desestabilizou o Kasparov durante a partida foi um bug no programa, né? Ele fez um movimento aleatório e o Kasparov interpretou que seria uma jogada ali fora da curva e acabou sendo desestabilizado e perdeu a partida, né? Mas serviu para reanimar o pessoal da academia para retomar as pesquisas e retomar os investimentos na parte de inteligência artificial.
né? Então muita coisa começou a ser desenvolvida, novos modelos matemáticos, as máquinas já estavam melhores, né? E aí o Brasil no contexto global, né? O Brasil ele ocupa aí a 12ª posição global na ranking de produção científica na área de IA, que é importante, né? As instituições que são mais relevantes aqui, né? USP, Unicamp e o FMG, que lideram esse ranking de publicações, né? Dentro daquela proposta de metodologia científica mesmo, de observar o fenômeno, propor hipóteses, desenhar experimentos, né? Fazer análise de dados, publicar artigos e tornar os resultados tangíveis e reproduzíveis, né? Há poucos anos atrás aqui, o que aconteceu? ChatGPT, né? A OpenAI, né, libera o ChatGPT e causa um rebuliço ali nas outras empresas, um verdadeiro pânico ali, né? Para que a Google e outras empresas apressassem os seus produtos de IA, os seus modelos de IA, para não perder a corrida empresarial, né? E aqui entra num experimento que eu quero chamar a atenção para vocês. O pessoal do MIT ele desenhou um experimento para avaliar o uso do ChatGPT, né? Já vou entrar em detalhes desse experimento, né? Que é um estudo de caso que propõe assim, uso do cérebro versus uso de IA. Qual foi a ideia aqui? O pessoal pegou 3 grupos distintos, né, mais ou menos aleatórios, e pediu para que esses grupos produzissem um texto sobre um determinado tema, né? Vamos poder pensar numa redação do Enem, tá? Grosso modo. Então, o primeiro grupo só podia usar o cérebro, né, o seu próprio equipamento cognitivo. O segundo grupo podia usar o Google como instrumento, como ferramenta de busca apenas, e o terceiro grupo poderia usar o ChatGPT, né, como auxílio ali na criação do texto. E aí tem resultados muito interessantes que eu quero dividir com vocês aqui. Então tínhamos um grupo de LLM, um grupo de busca e um grupo de cérebro. Grupo do LLM, né? Os ensaios eles tinham ali todo um mesmo núcleo central, digamos assim, né? Um texto mais ou menos uniforme, mais ou menos pasteurizado, né? Enquanto que o grupo do cérebro produziu uma diversidade maior de ideias, né? Uma riqueza maior de ideias. E aí tudo bem, né? Imaginando que os algoritmos, os caminhos que levavam os modelos de linguagem a desenvolver o texto dentro do tema eram mais ou menos os mesmos, né? Não era nada muito fora do esperado. Segundo achado, falha de memória, no grupo do cérebro, 11% dos pesquisados tinham dificuldade em fazer citações do texto que eles mesmos tinham criados. No grupo LLM, 83% dos voluntários tinham dificuldade em citar o texto que eles tinham criado, ou seja, não havia uma apropriação do texto, né? Eles não achavam que o texto era o deles. Isso levou aqui o pessoal fez uma monitoração, né, de eletroencefalograma e havia uma redução de atividade no grupo LLM, né? Isso chamou a atenção dos cientistas de uma maneira preocupante, né? Mas aí, né, não tem só coisa ruim, tem uma reviravolta aqui nos resultados desse estudo. Quando pediram para o grupo do LLM usar o cérebro, né, a atividade cognitiva permaneceu baixa, mas quando pediram para o grupo do cérebro usar o LLM, aí houve uma explosão. Aí houve um aumento de atividade cognitiva, né, essas ideias ganharam riqueza, né, e o uso do LLM aí se justificou, né, porque ele enriqueceu as ideias que já existiam. Então, isso é muito bacana, né? Isso aponta caminhos para
para o desenvolvimento, né, dos nossos modelos, e principalmente para vocês, né, que usam LLMs ali no seu dia a dia, nas suas atividades e nas suas tarefas. Vou falar um pouquinho do prêmio Darwin Awards, né? Isso é um site, na verdade, que resolveu elencar ou ranquear grandes catástrofes causadas por IA, né? É uma paródia, né, do prêmio Darwin Awards, né, que assim, a ideia é dizer, olha, essa atividade ou essa pessoa não vai propagar os seus genes, né? Por isso que é uma referência ao Darwin. Mas, só para a gente citar alguns exemplos aqui, né? Um exemplo que me chama bastante atenção é do Taco Bell, né? Taco Bell criou ali um sistema um chatbot, né, para tirar pedidos dos clientes. E qual foi o erro aqui? Em vez de fazer um projeto piloto com poucas unidades para testar o sistema, colocou logo um número muito grande de unidades. E o chat ali alucinava muito facilmente, né? Então ele criou ali um pesadelo logístico para os atendentes e para os clientes também, que não conseguiam se desvencilhar, não conseguiam fazer o seu pedido, né? Tem casos aí de advogados que citaram casos inventados pelo ChatGPT nas suas apresentações. Então, causam problemas aí, né? No McDonald's, né? O chat Olivia, que ele acabou vazando milhares de dados, porque o sistema todo estava protegido pela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? É um cofre com a porta de papelão, né? O Reply, né, com a ferramenta VibeCode aqui, simplesmente deletou, né, apertou um botão de pânico lá e deletou o banco de dados. Então são riscos aí, né? Depois vocês dão uma olhada no site, tem casos ali bastante interessantes e educativos, digamos assim. Tá? Mas isso nos dá insights interessantes, que a gente precisa de supervisão humana e precisa de diretrizes para o uso de IA de maneira eficaz, de maneira efetiva. Então você pode seguir dois caminhos aí, né? Deixar a IA se comportar do jeito que ela se comporta hoje em dia e aí vai assumir riscos, ou pode implantar sistemas de gerenciamento, de controle que serão interessantes e aí sim você tem vantagens competitivas, né? E o problema todo, então, é domar esse conjunto de ferramentas, né? Fazer com que elas apontem as direções que vão no sentido dos nossos objetivos, né? Ou seja, como fazer o pedido certo para o gênio da lâmpada, né? Como fazer as requisições corretas. Tá? Tem problema de escala, né? Então imagine se um desses mecanismos de AI num sistema letal, como um sistema de armamento, tomasse uma decisão errada e acabasse executando uma tarefa ali com consequências inevitáveis, consequências você não pode retornar depois e consertar, né? Bom, então como garantir, a pergunta é essa, né? Como garantir uso da IA com segurança e com alinhamento estratégico, né? E aqui eu vou recorrer mais uma vez à literatura, né? Eu não sei se vocês conhecem o romance de Isaac Asimov, chamado Eu, Robô, né? Onde ele coloca basicamente 3 leis de robótica. E isso não é a solução, tá, gente? Isso é um ponto de partida para a gente pensar, tá? Mas, essencialmente, então a primeira lei é que o robô ele deve proteger a vida humana, né? Ele não pode fazer mal aos seres humanos.
A segunda lei é que o robô deve obedecer ordens dadas pelos seres humanos, sem que isso viole a primeira lei. E a terceira lei é que ele deve obedecer ele deve se autoproteger, sem que isso viole as duas primeiras leis. E a beleza narrativa desse texto do Asimov é que essas três leis elas não são infalíveis, né? O livro ele narra a história justamente de um sistema de inteligência artificial que acha um meio de burlar essas leis e se insurgir contra os seres humanos. Tem um filme também, acho que com o Will Smith, né? Vale a pena dar uma olhada, ou dar uma olhada no texto original, que é bem bacana, né? Então, isso é um ponto de partida para a gente discutir formas de gerenciamento e de controle desses mecanismos de IA. Então, alguns riscos aqui, quando a gente não aplica esses mecanismos de governança. Então, riscos de crise de confiança, né? Viés algorítmico, que é o exemplo do Taco Bell, né? O algoritmo alucinava e os clientes deixavam de usufruir da franquia porque não confiavam mais. Eu vou demorar meia hora para fazer meu pedido, né? O sentimento era de, poxa, não está dando certo, né? O risco de sedentarismo cognitivo, como a gente viu no experimento lá do MIT, né? Segurança, né, com deepfakes e ataques híbridos, e responsabilidade, né, legal, né, com a violação da Lei Geral de Proteção de Dados e outros problemas legais que podem acontecer. Tá? Então, recomendações aqui para um uso estratégico da inteligência artificial, né? Então, um comitê de governança, né, que vai colocar diretrizes ali para o funcionamento adequado, ou para o uso adequado dessas ferramentas, né? Auditorias de risco, né? Testes de viés, né? Ou seja, onde que há possibilidade de acontecer alguma coisa errada, como nós podemos evitar que esses erros aconteçam, e como nós podemos, uma vez que o erro aconteceu, como nós podemos resolver o problema da maneira mais rápida possível, né? A famosa explicabilidade, né? Que eu já vi o meu colega comentando um pouquinho antes de mim, né? Que é um problema hoje em dia com os algoritmos de IA, que acho que é o XAI, né? Que é a Explainable Artificial Intelligence. E a ideia é que você consiga explicar os mecanismos por trás. Imagine uma pessoa na área de saúde. Aí ela sugere diagnóstico e ela não sabe explicar o que está por trás daquele diagnóstico. Há uma falta de confiança, né? Defesa cibernética, né? Detecção de deepfakes, né? Principalmente em situações de golpe, né? Vocês devem ter muito problema com isso, né? Com golpes cibernéticos. E, finalmente, revisão humana qualificada, né? Depois que o resultado vem, isso precisa passar por um crivo, né, de um ser humano e de um ser humano capaz de criticar os resultados gerados pela IA. Né? Resumo da ópera, né? IA sem método, né? Custo, risco sistêmico, né? E perda de valor. IA com método, vantagem competitiva, né? Pode levar inovação, escalabilidade, resiliência e valor estratégico. Isso para qualquer empresa, né? Em particular, para empresas de vocês que têm, né? Dá para ver aqui, bastante cuidado com essas implementações e com esses usos durante o dia a dia. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.